Oi, Hilda. Oi, Helena. Ana, minha mãe. Tudo bom, pessoal? Simone entrando. Oi. Ângela. Lorena. Digam se o áudio... Oi, Ana, querida. Kati. Será que tá bom o áudio? Só me avisa aí se tá legal. Dá um ok. Olá, Kati. Eu vou ter que colocar as... Helena, hoje eu lembrei de você, Helena. Quando eu coloquei lá aqui nos stories, né? Que era 16 horas no Chile, 16 horas no Chile, 17 horas no Brasil e 21 horas aqui em Portugal. Aí eu lembrei, nossa, em Venezuela. Vou ter que perguntar pra Helena. Né, Helena? Que horário é aí agora? Me diga. Oi, Lídia. Gláucia, o pessoal que tá entrando. Lúcia. Boa noite pra mim, né? Boa tarde pra vocês. Sejam bem-vindos. Faz tempo que eu não tô fazendo live, mas agora vou começar. Toninha, 17 horas no Brasil. Aí, aqui é 21. Oi, Nina. Oi, Nina. Tereza, Regina. 4. Ah, então é igual no Chile. 4 p.m. Ah, é igual no Chile. Vou botar lá uma bandeirinha da Venezuela também, do ladinho do Chile. Isolete, pessoal, Neuza também entrando. Sejam todos bem-vindos, mesmo que Chile, a Maria tá colocando. Isso aí, vou colocar lá a bandeirinha. Depois vocês me falam aí de onde vocês são. Eu vou começar a colocar as bandeirinhas nos horários. Achei muito legal isso. Oi, Kel. Como eu tenho alunas aí de vários lugares, o pessoal achei bem interessante, né? Aqui em Portugal é 21 horas. Tá dia ainda, gente. Tô olhando aqui pela janela. É dia. Claro, claro. Agora que começou a escurecer. E é 21 horas, né? Belo Horizonte, pessoal chegando. Isso aí, vão entrando, vão entrando. Enquanto isso, eu vou vendo quem tá entrando aqui. Brasil 17, é isso aí. Eu acho que eu tenho uma aluna que tá viajando e que, se eu não me engano, é 22 horas. Raquel, oi, Kel, a Kel e a Raquel, as duas, Kel. O pessoal da estação Aquarelando, né? Todo mundo aqui, isso aí. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Lu, Giselma, oi, conseguiu entrar, Giselma, que bom. Vai conseguir fazer um pouquinho, uns 40 minutos aqui com a gente, Giselma, isso aí. Então, para quem tá chegando e não me conhece, meu nome é Patrícia Vargas, sou aquarelista, sou natural do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Torres. Hoje estou em Portugal, estou ficando aqui uns 3 meses, vendo, conhecendo esse país que é lindo, maravilhoso, que já tive outras vezes, e pensando em ficar mais tempo por aqui. É um lugar lindo, estou encantada. Tô conhecendo aí quase todo dia um lugar diferente. Tô postando aqui nos stories para vocês, fazendo vários vídeos, pintando ao ar livre, que eu gosto, né? E trazendo aí muitas imagens, muitas referências para pintar no estúdio. Hoje eu tô em Leiria. Leiria fica mais no centro. Raquel, pois é, hoje eu estou em Leiria, que fica mais no centro de Portugal. Fica entre Lisboa e Porto.
tá? Mas amanhã eu saio aqui de Leiria e vou pra região de ali em Braga, tá? Que fica acima de Porto um pouquinho, para quem conhece um pouco Portugal, tá? E aí eu vou ficar nessa região lá, nesse até agosto, que agosto eu retorno pro Brasil, né? E aí, nesse tempo eu vou ficar por lá e depois pensando em voltar para cá, né? E final de agosto, para quem aí tá entrando e não sabe ainda, dia 23 a 27 de agosto, final aí de agosto, tem o evento, o Encontro de Paraty, que é um encontro muito lindo, tá? Que acontece todos os anos, eu estarei presente. Eu chego, por coincidências ou não, né? Eu tô quase que não acreditando em coincidências, mas eu chego no Brasil, aí dia 22, e dia 23 eu fui convidada para participar e para ser um dos professores lá do Encontro de Paraty. Então, como eu chego em São Paulo dia 22, saio dali e vou para Paraty direto participar do encontro. Espero aí todos vocês lá, quem gosta de aquarela, gosta de pintura ao ar livre, vários professores aí que eu já tô sabendo que vai estar por lá nesse encontro. Não foi divulgado ainda oficialmente, né? Aí a lista de professores, mas aqui em primeira mão vocês já ficam sabendo, certo? Então hoje, tá? Daqui pra frente, todo comecinho de mês vai ter uma live. Eu tô decidindo ainda se eu vou fazer pelo YouTube ou pelo Instagram, tá? Mas vai ter uma live onde eu vou apresentar para vocês o início, o começo da aula aí da estação. A estação Aquarelando-se, para quem não sabe, é uma comunidade que chama-se Estação Aquarelando-se. É um lugar aonde a gente troca ideias, aonde a gente faz amigos, onde a gente se inspira, mantém a motivação para aquarelar, mas acima de tudo ainda aprende-se muito, tá? É todo envolvido aí, todo criado com muito amor. Eu digo que é o meu xodozinho, porque realmente foi uma das coisas aí que foi criada já há 2 anos e que eu sou apaixonada. Tem vários alunos meus que estão aqui presentes na estação. E aí eu resolvi todo começo de mês. Opa, voltou agora. Então todo começo de mês eu vou fazer esse início para apresentar para vocês o tema do mês, pintar um pouquinho, falar sobre o tema, conversar aí sobre inspiração, sobre motivação. Travou, né? Travou um pouquinho porque tinha alguém tentando entrar aqui na live, mas tranquilo, já voltou, né? Acredito que já voltou, normal. Então, estão convidados, tá? E fiquem ligados também, porque como eu estou em Portugal, eu vou fazer muitas lives aí de lugares diferentes, pintando, mostrando os lugares para vocês, certo? Combinado? Então, vamos começar aí. Separem aí o material que a gente vai pintar um pouquinho, tá? Podem separar. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre como funciona a estação e sobre o tema. Agora, no mês de junho, na estação Aquarelando-se, a gente tem o tema aí flores, que é o meu tema aí, um dos meus temas preferidos, né? Flores. E a flor inspiração desse mês é a estrelícia, ou a ave do paraíso. Eu tô olhando aqui, depois eu vou mostrar aqui a minha aula. O porquê dessa flor, né? Tudo que eu faço com um significado a mais, com um porquê, né? E nas aulas não é diferente disso.
Então não é sobre simplesmente trazer um tema para os alunos, é ter um significado, né? Um significado para mim ou para os alunos. No caso, travou de novo, voltou, né? Voltou. Como esse mês eu já sabia desde o ano passado que eu estaria aqui em Portugal, então estava planejado aí para a estação essa flor, tá? Que é uma flor símbolo da Ilha da Madeira, que fica aqui em Portugal. Eu estive o ano passado na Ilha da Madeira gravando um curso todo de flores que se chamava aí o curso Uma Viagem, né, com aquarela, e era Ilha da Madeira em Flores. E lá pintando eu descobri que essa flor é a flor símbolo da Ilha da Madeira. Inclusive é conhecida como Ilha das Flores, tá? A Ilha da Madeira é conhecida como Ilha das Flores. E realmente tem muitas flores, lugares lindos aí. E então eu quis trazer algo que tivesse um sentimento para mim e que trouxesse uma recordação, né? Um gostinho, assim, uma vontade de mostrar para os meus alunos, de poder aquarelar, de mostrar um pouquinho do lugar que eu fui o ano passado. Então, meu primeiro conselho para vocês é, sempre que forem fazer algo, eu vi que tem vários professores aí na aula, né? Então, sempre que forem fazer algo, façam assim algo que tenha um sentimento a mais, porque a gente traz, além da aula, além do aprendizado que a gente passa para o aluno, mas traz aquele sentimento, né? Tudo aquilo que a gente vivenciou, a experiência que a gente teve, traz aí para os alunos. E já é um bom começo aí de preparação aí para a aula. Bom, além disso, tá? Uma outra coisa que eu gosto, né? Um outro ponto aí que eu gosto muito de fazer com as flores, e eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar. Deixa eu virar aqui só um pouquinho. Aqui. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver quem entrou aí. A Giselma. Oi, a Cláudia entrou. Oi, Cláudia. Deixa eu tô arrumando aqui meu tripé. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Deixa eu segurar aqui. Eu vi que o pessoal da... Deixa eu ver quem mais. A Tânia, Emília, Elaine. Sejam aí bem-vindos. Faz tempo que eu não faço live, né? Vou começar a fazer, vocês têm que ficar de olho. Tem que ficar de olho aqui para me acompanhar, para estar junto. Deixa eu botar aqui, peraí. Ops. Deixa eu ver se ficou bom, né? Rosane chegou. Rosane, me diga se ficou bom aí, aproveitando a sua chegada. Acho que aqui tá legal, né? Aí, aqui. Conseguindo ver bem. Deixa eu ver aqui os comentários. Maria Elise, Elaine, Tânia, Sil. Vamos ver se alguém diz aí se tá legal aqui essa posição. Tânia, tá ok? Núbia, Colômbia. Tânia, tá ótimo? Então tá. Tá ok, tá bom então. Oi, Núbia. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Essa é uma sugestão aí que eu vou
vou dar aí para vocês. Então, aqui tá a aula, né? Eu gosto muito de preparar as aulas para os alunos, né, da estação. Então, aqui tá uma das coisas que eu adoro fazer nos meus sketchbooks. Na maioria deles tem, e eu continuo fazendo sempre, por mais que eu já tenha feito, como a estrelícia, que é uma flor que eu já pintei, que eu já fiz, né? Eu continuo fazendo porque sempre que a gente pesquisa, a gente descobre algo novo. Então, é uma sugestão minha para vocês. É algo que faz com que eu tenha vontade de aquarelar aquela flor. Além, é claro, daquilo que eu já faço, né? Que é pensar em algo que me motive, algo que eu já tenha visto, uma flor que me lembre alguma coisa, que lembre de uma vivência boa, né? E aí eu gosto muito de pesquisar, né? Eu vou lá, pesquiso no Google, fico pesquisando, olhando sobre a flor, né? Então, essa flor, como eu falei para vocês, ela é uma flor símbolo da Ilha da Madeira. Então, eu estou em Portugal, nada, né, melhor do que... É como se fosse uma homenagem minha também para esse lindo país, né? Ela representa a espiritualidade, a relação com o universo. Então, são coisas, né, pontos que eu gosto de fazer para mim me manter motivado e ter vontade de pintar e de aquarelar aquela flor, de pesquisar ainda mais. Eu não faço nada aí que seja muito botânico, né? Eu não vou aí pro lado de como plantar a flor, tá? De como cultivar, nada. Não faço isso. Algumas coisas eu anoto, por exemplo, é uma planta que adora o calor. Então, pontos assim eu gosto de anotar, tá? E claro, gosto de falar um pouquinho sobre o porquê, né, da ave do paraíso, que é o nome popular dela. Então, eu escrevo um pouco. Então, se vocês quiserem, eu posso depois mandar para vocês isso escrito. Certo? Então eu escolho, né, qual a flor escolher. Então, eu sempre faço isso. O que fazer para te manter motivado? Então, eu sempre faço o que eu falei para vocês. E depois a escolha do material, tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, deixa outra coisa legal, tá? Que é ótimo se vocês puderem fazer. Hoje em dia, a gente tá sempre com o celular, né? Para cima, para baixo, sempre com o celular. Então, viram uma flor, ou se vocês têm flores em casa, façam fotografias, referências de vocês, tá? Tenham essas referências, guardem, né? Porque uma hora pode ser que vocês queiram usar, né? O ideal é ter a flor, né? A flor ali viva, né, na sua frente para admirar, para ter ela. Mas não é sempre que é possível, né? Inclusive porque tem épocas do ano que elas não têm, né, determinadas flores. Então, essa fotografia aqui eu tirei na Ilha da Madeira o ano passado, tá? Lá num lugar lindo, tá? Que é um centro onde, né, um mercado que é conhecido como o Mercado das Flores, mas também tem outras coisas lá para vender, mas tem muitas flores. Eu fiquei enlouquecida, né? Enlouquecida. Tava lindo mesmo, a luz estava muito bonita. E aí a estrelícia me chamou muita atenção, porque tem muita realmente na Ilha da Madeira. Ela se dá muito bem ali naquela região. E aí a cor dela, né, me chamou muito. Então eu fiz várias fotos. Essa aqui foi uma das referências que eu fiz, inclusive coloquei no Instagram, tá? E essa daqui é uma outra referência, mas assim, ó, inclusive as referências que eu faço, eu lembro das referências, tá? Essa aqui foi em Florianópolis, tá? No começo de 2022, em março de 2022, tá? Essa daqui. Então, eu vou guardando essas referências, tá? Essas eu coloquei. Tem várias outras, mas essas duas foi a que eu trouxe aqui para mostrar. Então, façam isso, tá? Trabalhem com referências de vocês, tá? É outra dica aí minha. Bom, materiais, tá? Que materiais usar?
que materiais escolher aí, né? Depois que eu escolhi a flor, que eu escolhi tudo, o que eu vou escolher de material? Sobre papel, tá? Eu uso 2 tipos de papéis, celulose e algodão. O celulose eu uso sempre o Mix Media da Honeymill, tá? Que inclusive é esse aqui, tá? E gosto muito do papel de celulose para resultado final também de algumas flores. Então, a gente tem que pensar no que a gente pretende para o resultado final, tá? Conhecer bem o papel. O papel de algodão, eu gosto muito do Cezanne, da Honeymill. Gosto do Baohong, tá? Todos 100% algodão. Gosto do Arches, então são papéis aí que esses de algodão são os que eu mais utilizo, tá? Pincel, até trouxe alguns pincéis aqui para mostrar para vocês, tá? Esses pincéis aqui basicamente são todos os que eu tenho, que eu uso sempre, tá? Assim, que tá sempre junto comigo. Mas tem alguns que eu uso mais, tá? Que, inclusive, ó, se vocês forem perceber, esses aqui são da Vinci, tá? O Casanel. Esse que eu uso mais já não tem mais nem, ó, o nomezinho escrito. Então, esse é o número 4, é o pincel que eu mais uso, tá? O Casanel. Depois eu gosto muito, uso muito o da Ceramic, o número 12, esse linguinha de gato. É um dos que eu uso muito. E eu gosto desses redondinhos assim, tá? Que são pincéis sintéticos, mais durinho, tá? Esse da Vinci também é um sintético, mas é um sintético que imita um pelo natural. É um pelo, né? Um pelo natural é o que absorve muita água, então esse imita esse pincel. E esse daqui é um pincel sintético mais durinho. Esses são da Escoda, mas a gente também tem da Ceramic e outras marcas, tá? Inclusive, a Da Vinci tem esses, ó, que é o Colineu, tá? Que dá muito bem para usar no lugar desses, tá? O número 12, número 8 é um bom número. E eu tenho esses aqui que eu também gosto, que são uns pincéis aí, os liners, tá? Que tem da Casanel, tem... Mas eu uso, os que eu mais uso são esses. Outros materiais, espátula, escova de dente, esse aqui sempre tá aqui, tá? Lápis, são materiais que a gente sempre tá aqui, tá à mão. Vou tirar inclusive esses aqui pra gente pintar um pouquinho aqui, tá? Pra me fazer uma demonstração aí rapidinha pra vocês. Pigmento, tá? Eu uso os pigmentos da Coati. A Coati é um pigmento brasileiro, tá? Nacional brasileiro. O idealizador é o Daniel, tá? E então a minha paleta aqui tem várias cores, tá? Todas da Coati, todas pigmentos profissionais, tá? Qualquer coisa depois, se quiserem aí um Instagram dele, contato para saber um pouquinho mais, tá? É um pigmento ótimo, alta qualidade, é muito bom mesmo, tá? E aí, quando a gente fala de uma flor específica e a gente vai escolher aí as cores para pintar, no caso aqui a estrelícia, né? Então, eu sempre analiso, tá? A minha paleta. Por exemplo, qual as cores que eu vou usar de acordo com as cores que eu tenho agora no momento. Então, olhando a flor, eu sei que eu vou usar aí muitas cores quentes, né? Amarelo, laranja, vermelho, violeta. Então, eu vou ver aí na minha paleta quais cores eu tenho que chegam próximos dessa cor, tá? No meu caso, aqui, eu tenho várias cores que eu adoro e uso muito, tá? Que então eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar aqui do ladinho assim, acho que dá pra ver, né? Um pouquinho mais pra cá, inclusive. Qualquer coisa vocês podem me perguntar aí, tá? Eu consigo ver os comentários.
essa live vai ficar salva, tá? Então, eu consigo aqui, a partir das cores que eu tenho, o que eu vou pensar em usar? Então, de amarelo, na minha paleta, eu tenho o amarelo Coati, tá? Que é esse amarelo aqui, que é um pigmento, um dos que eu mais uso, né? O amarelo Coati, ele parece ser um amarelo ocre até, quando ele tá assim, puro, né? E aí, conforme eu vou diluindo, ele chega a ficar quase parece um amarelo limão. Dá pra se dizer aí, tá? Quanto mais água, mais clarinho ele fica, mais ele parece um amarelo limão. Então, esse é o amarelo Coati. Aí depois, outras cores, né, eu vou usar aqui? Eu posso usar o amarelo ocre, que é um outro amarelo que eu tenho, tá? Para quebrar um pouco esse amarelo intenso aí. E eu gosto quando eu vou estudando, tá? As cores. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, tá? Isso que eu tô fazendo aqui, para mim, é como um processo terapêutico, tá? Inclusive, eu coloco música, coloco tudo que me traga lembranças boas, né? Às vezes acendo uma vela, incenso, tudo que eu puder fazer que me ajude mais a me concentrar, a relaxar, isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive preparando a aula, que eu amo fazer também. Então, amarelo Coati eu tenho na minha paleta, vou usar, tá? Outra cor que eu vou usar, laranja. Qual laranja que eu tenho na minha paleta aqui? Eu tenho laranja Coati. Então, eu já venho colocando aqui, treinando essa cor. Quem não tem laranja, como se faz o laranja, né? Então, já vai lá, já faz todo o estudo do laranja. Vermelho, né? Posso usar. Qual vermelho eu tenho que se aproxima a esse aqui? Eu tenho vermelho aqui, o Coati, que eu acho lindo, que é um vermelho assim, vermelhão. Então, e vai gostar. E, gente, sempre trabalhando com uma paleta limitada, tá? Quanto menos cores usar, aí mais descomplicado fica. Alizarim é outra cor que eu posso usar, que eu adoro, tá? Então, vê aí a gama de cores quentes que eu tenho aqui, tá? Esse processo, às vezes, para muitas pessoas é chato. Parece assim, ai, né, fazer isso é tão chato. Isso aqui é ótimo para fazer, para realmente acalmar, tá? Para relaxar, assim, façam isso como um processo mais meditativo, assim, de concentrar, é algo, e aí a gente acaba, é uma consequência, tá? A consequência é o aprendizado, é aprender cada vez mais, tá? Bom, violeta, eu tenho aqui na minha paleta, tá? O violeta da Coati, que é o violeta imperial, tá? Que eu posso usar. Quem não tem violeta, façam o violeta. Pode fazer o violeta. Como é que se faz esse violeta? Ai, ai, ai. Quem não estudou cor aí, né? Tá na hora de estudar cor. Como se faz o violeta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Bom. Aqui, e eu vou usar um azul. Eu gosto muito do azul cobalto, tá? Vou usar o azul cobalto. Aqui. Aí tem verde aqui? Tem um verde que eu adoro da Coati, que é o verde mantiqueira, tá? Adoro ele. Pra quem tiver aí, pode usar, tá? Quem não tiver, faz o verde. Como é que se faz o verde? Uma boa pergunta, né? Vou fazer uma aula aí só sobre cor, como fazer as cores, né? Eu vou usar o verde mantiqueira. Mas dentro de tudo que eu escolhi aqui, o laranja eu posso fazer, o violeta eu posso fazer e o verde também, tá?
Vou usar aqui também uma outra cor que eu gosto muito, que é o lavanda, tá? Então, vou colocar aqui o lavanda para poder usar aí e criar aí mais uma tonalidade que é uma cor mais opaca, tá? Tem mais alguma cor que eu posso usar? Eu tenho muitas cores na minha paleta. Poderia usar muito aqui, tá? Poderia usar muitas cores que eu tenho ali, mas eu gosto de simplificar, tá? Eu não vou fazer fundo, tá? Então, eu não vou escolher aí cores para fazer fundo. Essas cores aqui tá ótimo para mim representar aí essa flor, tá? Certinho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu vou pintar aqui um pouquinho ela, tá? Mais demonstrativo. Para vocês acompanhar a pincelada aí. E se alguém quiser acompanhar as aulas desse mês, tá? Da Estação Aquarelando-se, que é sobre essa flor, a primeira aula começa amanhã, que vai ser dia 13, tá? A primeira aula é amanhã. É uma aula voltada mais para iniciante intermediário, essa primeira aula. E dia 20/6 a gente tem uma aula que é o projeto inteiro dessa flor, que é uma aula mais avançada. E nós temos a terceira aula, que é dia 27, tá? Que daí é para todos os níveis, que é uma aula onde eu observo o trabalho de todos os alunos, aponto quais foram os principais erros, né? Onde teve mais dificuldade, erros, num aspecto geral. E aí eu faço orientação e demonstração geral dos trabalhos. Essas aulas são todas online e ao vivo, tá? Para quem quer saber aí um pouquinho. Se você quiser participar da estação mensal, tá? Você pode participar, ou se quiser anual também. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá. Por exemplo, se você quiser fazer uma aula, essa aula desse mês, eu quero fazer todas essas aulas, tá? Você vai ter acesso a tudo que tem dentro da comunidade e vai fazer só esse mês e vai pagar menos de R$100, tá? É bem bom o valor. Bem bom. Certo? E aí, se gostar e quiser continuar para os próximos meses, quiser fazer o plano anual também, que sai mais barato ainda, pode fazer. Certo? Então, vou fazer aqui uma florzinha, um processo mais demonstrativo para vocês acompanhar. Certo? Então, eu vou usar estas cores aí e vou criar, tá? Vou usar a minha imaginação aqui para criar esta flor. Vou usar essa imagem aqui como inspiração, tá? Mas assim, depois que eu conheço a flor há mais tempo, eu não uso nem a referência, tá? Nem a referência eu acabo usando para pintar, porque como eu gosto dela mais abstraída, tá? Eu acabo criando em cima daquilo que eu lembro dela, não necessariamente da fotografia. Certo? E aí eu vou lá criando de acordo com as cores que eu escolhi aqui, né? Vou lembrando da Ilha da Madeira, daquele lugar lindo que eu tava. Façam isso que dá outra motivação para pintar, olha. Acreditem. É outra razão para se pintar, na verdade, eu acho.
sempre bem solto, respirando, né? Tentando aí se manter no momento presente. Respira durante o processo. Se mantém, é muito fácil, né? A gente começa a pensar nos problemas, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar meu filho na escola, agora é tal hora, né? Mulheres, às vezes, eu tenho que fazer janta, tenho que fazer... É muito fácil a gente desconectar, né? Começar a lembrar de outras coisas. Mas o importante é que a gente se dê conta disso, de que a gente está pensando em outras coisas e voltar aqui para o momento presente, porque a nossa mente ela foge muito, mas é importante a gente lembrar disso, se reconectar e voltar para esse momento presente. Por isso que a aquarela pode ser um processo meditativo, né? Respira, observa as manchas, observa o que aconteceu, o que a água e o pigmento te levou. Vai olhando, né? Quem não conhece a flor, procure referências, façam as suas referências. E depois criem sem olhar, sem referência, solta a pincelada, porque cada vez mais, para quem quer aí um processo, né, um trabalho mais abstraído, é importante a gente também não se apegar muito à fotografia ou à flor em si, né? Tem alguém pintando aí? Me digam. Eu vi que a Núbia perguntou quando é que eu vou para a Colômbia. Núbia, eu tô estudando a possibilidade de ir para a Colômbia, tá? Aquele encontro que eu fui o ano passado na Colômbia, esse ano vai ser no final de setembro. Mas eu ainda não sei bem se eu vou. Tô vendo... Tô pensando, mas se eu for, vamos marcar aí pra gente se encontrar, né? Essa live vai ficar salva, tá? Pra quem quiser pintar depois, pode me marcar também usando a hashtag Aquarelando com Patrícia. Respira. Quem é que tava com saudade das lives? Me fala aí. Deixa eu ver. Agora que eu vi que tem mais mensagem aqui que eu não vi. Eu estou. Vive. Ana, Lúcia. A Cátia tá pintando. Tem bastante a Cláudia. Deixa eu botar mais pra cima, agora que eu vi que a Cláudia falou que os comentários estão em cima. Gente, sabe que tem uma dica bem legal para quando vocês estiverem olhando live no Instagram? Eu gosto muito de ficar assim, olhando os comentários, tá? Deixa eu botar mais pra cima aqui. Mas dá 2 cliques ou bem no finalzinho dos comentários, passa o dedo bem devagarinho para baixo e vai ficar sempre só os 2 últimos, tá? Só os 2 últimos comentários que fica, daí não atrapalha. Olha, a Tânia tá pintando. Hilda. Lídia com saudade. A Lucy entrou. Isso aí. Que bom. Bom estar aqui também. Tava com saudade daqui. Eu vou começar a fazer mais lives. Fiquem de olho, porque como eu tô aqui em Portugal, com certeza eu vou querer fazer mais lives aí.
com vocês. Então, fiquem de olho, tá? E não esqueçam aí, se estiver com vontade de participar da estação, esse mês, fazer essa flor, estudar, conversar sobre flor, ver o meu processo, né? Como eu penso para fazer flor, estudar desde o começo ao fim, a gente estuda, tá? Me manda uma mensagem e aí a gente conversa, certo? Amanhã é a primeira aula, tá? Qualquer coisa, já vamos amanhã fazer aula aqui da estrelícia. Os meus alunos estão aí, vários aqui. Fui olhar os comentários, quase que eu botei o pincel na minha água. Até vou tirar a minha água dali, ó. Tem bastante gente aqui na live que eu não tinha visto mais. Luciana. Várias pessoas que eu não tinha. Aí é bom, vou começar a fazer as lives de novo. Ainda mais agora que eu tô longe, né? É uma maneira de matar a saudade aí. Maneira de matar a saudade de vocês, matar a saudade do Brasil também. Roberto, Kati, não viu o Roberto? Roberto tá na live. Coisa boa. Aqui foi só um gostinho aí para vocês observar a flor, essa conversa, né? Deixa eu postar bem de pertinho aqui. Coisa boa, Roberto. Isolete. Olha aí. Só um gostinho aí, tá? Graciema, um gostinho pra gente pintar esta linda flor, né? Tão vibrante, com cores tão vivas. Gostaram dessa live, né? Não fui ainda pra Sintra, mas vou. Tânia, gostou? Deixa eu mostrar aqui, ficar paradinha aí para vocês tirarem um print. Para vocês tirarem um print aí da flor. Gostou, Lídia? Que bom. Ana. Ó o pessoal da estação aí. Gente, amanhã, 18 horas no Chile e na Venezuela. 19 horas no Brasil e 23 horas aqui em Portugal. Estaremos todos ao vivo na estação Aquarelando-se, né, Regina? Para aprender aí sobre esta flor. Ó, aqui tá. E aqui está um pouquinho do processo, né, que eu gosto de fazer para fazer as aulas, né? Adoro preparar aula para os meus alunos. Certo? Paty é um relógio. Ai, deixa eu vir aqui para mim. E aí, me contem, gostaram? Gostaram? Eu tava morrendo de saudade. Vou confessar que eu estava, inclusive, com um pouquinho nervosa já. Achando que eu não ia mais conseguir fazer live. Que eu não ia saber mexer
aqui no Instagram. Porque no YouTube, semana passada, gente, eu fiz uma live, dá pra vocês ir pra rir, pra olhar o começo da live e o final é de rir, porque eu não sabia mais mexer, né? Mas deu tudo certo. Surpresa boa, Angela, que bom. Toninha, achei ela bem difícil de pintar. Não, mas a gente vai quebrar esse bem difícil nas aulas aí, Toninha. 3 aulas aí na estação pra gente aprender bem essa flor aí. Amanhã é a primeira, hein? 19 horas aí, hein, Toninha? Isto, deu certo, a gente pintou. Que bom. Que bom que gostaram. Tentando aqui, a live vai ficar salva, tá? Vou deixar a live salva pra vocês. Elaine, deu certo. Oi, coisa boa. E pra quem quiser aí estar com a gente, tá? Esse mês de junho, 3 aulas na estação Aquarelando-se, aprendendo sobre flor. A nossa inspiração é essa flor. Aprender ela bem. Manda uma mensagem aqui pelo Instagram mesmo, tá? E a gente entra em contato, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem ligados porque eu vou fazer várias lives, tá? Deem sempre uma olhadinha no Instagram. Certo? Um beijão. Um beijão. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre. Muito bom estar aqui. Tava até nervosa, agora eu já tô assim mais aliviada. Beijão, Roberto. Abraço pra tua família aí, pro teu neto. Beijão, Tânia, Rosane, Lúcia, Ana, Cati. Beijão. Fiquem bem. Beijão. Fiquem bem. Pessoal da estação, até amanhã. Beijo, Sil, Luciana. Eu tô em Leiria. Elaine, em Leiria, mas tô indo amanhã pra Braga. Amanhã a aula vai ser lá de Braga, hein? Amanhã a aula vai ser de lá. Beijão. Vamos ver se eu sei desligar a live agora, né?